Contudo, Francisco nunca se referia aos seus padecimentos. Prostrado no leito, compôs um salmo de graças ao Criador e cantava-o a miúde, cheio de devoção. Pediu aos irmãos que o aprendessem e cantassem com ele. Rezava assim: Excelso e onipotente Senhor, que sejas louvado, glorificado, honrado e agraciado com todas as bênçãos. Louvado sejas, Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente nosso irmão, o Sol, que nos traz o dia e a luz, formoso, radiante, cheio de esplendor, símbolo da tua divina claridade. Louvado sejas, Senhor, por nosso irmão o vento, e pelo ar e as nuvens, pelas calmarias e as tempestades, por tudo o que sustenta as tuas criaturas. Louvado sejas, Senhor, pela nossa irmã a água, tão útil e humilde, preciosa e limpa. Louvado sejas, Senhor, pelo nosso irmão, o fogo, com o qual iluminas a obscuridade, e que é alegre e agradável, poderoso e forte. Louvado sejas, Senhor, pela nossa mãe a terra, que nos sustenta e nos guarda, e nos dá frutos e flores de muitas cores, e erva, reticências. Aqui encerra a biografia de Francisco de Assis, intitulada O Santo Mais Popular. Vamos dar início a uma nova biografia. A finalidade é a de tornar mais acessível, mais fácil para regiões distantes
dos grandes centros. É bom considerar que aqui é a América, nós somos do Brasil, é a América do Sul, e não temos tanto interesse, se assim posso me expressar, tanto interesse, tanta vontade de esclarecimento, de conhecimento das melhores coisas do mundo, né? Quero dizer, grande parte de nós não possui esse interesse, né? Como é o natural na Europa, o berço da cultura, também Estados Unidos, Canadá, alguns outros países já bastante desenvolvidos. O Brasil é um país continental, e por ser continental, existem lugares dentro do Brasil onde o progresso só muito dificilmente chega, muito tardiamente. E ao lado do Brasil existem também, né, os países vizinhos da América do Sul, alguns países da América Central, todos carentes de esclarecimentos, de estudo, dos benefícios que a educação pode trazer, tanto na música, quanto na ciência, na filosofia, na religião, que não seja mal entendida esta colocação, que não sejam mal entendidas estas colocações, porque o objetivo aqui não é de crítica destrutiva, mas de levar a informação, facilitar por intermédio da internet, né? Ao mesmo tempo tornando a internet um meio mais rico em valores positivos, em coisas boas, que nós vemos tantas pessoas reclamarem no dia a dia, no mundo inteiro. Então vamos lá. O mais justo e o mais sábio dos homens. Biografia de Max Eastman. Era um homem de aspecto cômico, com uma grande calva em forma de cúpula, uma cara relativamente pequena, um nariz redondo e arrebitado, e uma longa barba ondulada que não parecia pertencer a semelhante rosto. A sua fealdade era objeto de troça por parte dos seus amigos, mas ele próprio colaborava em tais gracejos. Pobre e algo vagabundo, era artista de cantaria, ou cantaria, uma espécie de escultor semi-especializado. Não trabalhava, porém, mais do que o estritamente necessário para sustentar a mulher e 3 filhos que tinha. O seu maior prazer era conversar, mas como a mulher, sempre descontente e lamuriante, tinha uma língua pior que o chicote de um cocheiro, apreciava mais do que tudo estar longe de casa. Levantava-se cedo, antes do amanhecer.
Tomava um pequeno almoço rápido, à base de pão molhado em vinho, e vestia uma túnica. Punha por cima um grosso manto e saía em busca de uma loja, um templo, a casa de um amigo, os banhos públicos ou até mesmo uma esquina familiar onde encontrasse com quem discutir. Nunca lhe faltava ocasião para satisfazer os seus desígnios, pois toda a cidade em que vivia fervia em discussões e debates. A cidade era Atenas, e o homem a quem nos referimos era Sócrates. Não só os seus traços fisionômicos eram singulares, como também os seus modos, noções e ideias que sustentava obstinada e persuasivamente. Um dos seus amigos perguntou um dia ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio de Atenas. Perante a admiração geral, a sacerdotisa proferiu o nome de Sócrates, o vagabundo. O oráculo comentou: Sócrates elegeu-me como o mais sábio dos atenienses, porque sou o único que sabe que nada sabe. Esta atitude maliciosa e astuta humildade se lhe conferia uma grande vantagem nos debates que sustentava. Também o tornava um tanto indesejável. Fingindo ele próprio desconhecer as respostas, acicatava as pessoas com perguntas e levava-as a inesperadas conclusões. Sócrates foi o evangelista do pensamento claro. Caminhava pelas ruas de Atenas pregando lógica, tal como 400 anos mais tarde Jesus percorreria as aldeias da Palestina pregando amor. E, tal como Jesus, sem haver escrito uma única palavra, exerceu sobre o espírito dos homens uma influência tal que nem uma grande biblioteca repleta de livros a poderia ter ultrapassado. Se encontrava um cidadão, fosse ele o mais eminente, um grande orador ou qualquer outro, costumava perguntar-lhe se, na realidade, sabia de que estava a falar. Suponhamos que um famoso estadista tinha acabado de pronunciar um patriótico discurso acerca da coragem e da glória de morrer pela pátria. Sócrates não mostrava o menor pejo em se aproximar dele e perguntar-lhe: desculpa a minha intromissão, mas que entendes por coragem? Coragem consiste em conservarmos-nos no nosso posto, mesmo perante o perigo. Mas supõe que a boa estratégia aconselha a retirada. Bem, então isso já é diferente. Claro que nessas circunstâncias é aconselhável a retirada. Desse modo,
A coragem não consiste nem na permanência, nem na retirada. Não é verdade? Como definirás então a coragem? O orador, nesta altura, enrugaria a testa e diria: deixaste-me um tanto confuso e receio não te saber responder. Também eu não, diria Sócrates, mas pergunto a mim próprio se será algo mais do que saber fazer uso da inteligência, quer dizer, agir de um modo racional e sem pensar no perigo. Parece-me que será mais isso, diria alguém de entre a multidão. E Sócrates voltar-se-ia para esta nova voz. Devemos então admitir, em hipótese, pois se trata de um problema muito complexo, que a coragem é a determinação de atuar de acordo com um juízo firme e sereno. Coragem, o mesmo que presença de espírito. Coragem, o mesmo que presença de espírito, e o oposto, neste caso, seria a presença de emoção, por vezes tão forte que turva o próprio entendimento. Sócrates sabia, por experiência pessoal, o que era coragem, e aqueles que o ouviam tinham conhecimento disso. O seu comportamento frio e resoluto na batalha de Delium, durante a guerra do Peloponeso, tornara-se, tal como a sua resistência física, notório. A sua energia moral era igualmente insigne e todos recordavam como ele tinha enfrentado sozinho a histeria pública quando foram condenados à morte, após a batalha naval de Arginusas, no mar Egeu. 10 comandantes que não tinham socorrido alguns soldados que estavam a afogar-se. Sócrates sustentou firmemente que, culpados ou não, era injusto julgar ou condenar homens em grupo. Nos seus pormenores, o diálogo anterior foi, como é óbvio, imaginário. Todavia, ilustra os traços essenciais que fizeram desse homem de aspecto disforme, mas fascinante e dotado de poderes persuasivos extraordinários, um ponto de viragem na história da civilização. Sócrates ensinou-nos que toda a boa conduta se encontra sob o domínio da razão e que, no fundo, todas as virtudes consistem na supremacia da inteligência sobre a emoção. Além de insistir na importância moral do pensamento claro, Sócrates deu o primeiro grande passo para ensinar ao homem a forma de o atingir. Introduziu a ideia de que, antes de tudo, se deve precisar o teor do assunto a ser exposto. Costumava dizer:
Antes de começarmos a falar, decidamos com exatidão qual o tema que vamos versar. Claro que tal preceito já havia sido preconizado em reuniões ou conversas privadas. Sócrates, porém, deu-lhe um caráter quase evangélico. Durante as 3 gerações que precederam a sua, os filósofos gregos haviam estudado a natureza, com N maiúsculo, e as estrelas, dando origem a um magnífico florescimento intelectual, a que hoje chamamos ciência. Sócrates aplicou o método científico ao estudo da arte de viver. Nos seus dias, o mundo maravilhoso das cidades-estados gregas e da cultura helênica estendia-se por toda a bacia mediterrânea, transportando-se pelo Mar Negro até as costas da Rússia. A frota mercante grega dominava o comércio do Mediterrâneo sob o comando dos chefes da grande cidade comercial de Atenas. Os gregos tinham derrotado os exércitos persas. A Atenas afluíam agora artistas, poetas, cientistas, filósofos, estudantes e professores de todo o mundo. Homens ricos de países tão distantes como a Sicília, para ali mandavam os filhos a fim de que estes pudessem acompanhar Sócrates, entre parênteses, que se recusava a cobrar quaisquer honorários, nos seus passeios e ouvir as suas peculiares controvérsias. Todas as grandes escolas filosóficas que surgiram no mundo grego e mais tarde no romano se orgulharam das suas fontes socráticas. Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Nós próprios, ainda hoje, vivemos da herança socrática. Talvez os seus ensinamentos não tivessem deixado uma marca tão profunda na humanidade se ele não tivesse sido Marte dos seus próprios princípios. Parece-nos absurdo que se tenha condenado um homem à morte por ser o responsável por introduzir algumas definições de ordem geral. Contudo, se considerarmos o que aquela nova técnica, quando levada de modo obstinado até as suas conclusões lógicas, poderia provocar nas velhas crenças emocionais a sorte de Sócrates, não nos surpreenderá. Desculpe-me, contudo, se considerarmos o que aquela nova técnica, quando levada de modo obstinado até as suas conclusões lógicas, poderia provocar nas velhas crenças emocionais a sorte de Sócrates, não nos surpreenderá. Para os seus amigos, jovens e progressistas, Sócrates
parecia o mais pacífico dos homens, mas para milhares de velhos obscurantistas e mesmo para muitas outras pessoas de ideias moderadas, Sócrates surgia como um revolucionário. Havia duas acusações formais contra Sócrates. Primeiro, não acreditava nos deuses reconhecidos pela cidade. Segundo, corrompia a juventude. Ainda hoje, não está bem esclarecido o que os acusadores queriam dizer sob a forma da última acusação. Sabe-se, sim, que os jovens o amavam e se sentiam atraídos pelas novas ideias e pelo convite a pensarem por si próprios. No entanto, seus pais temiam que, ao lado de Sócrates, aprendessem doutrinas revolucionárias. Aconteceu que um dos seus discípulos, o arrebatado e inconstante Alcibíades, se passou para o lado do inimigo durante a guerra com Esparta. Sócrates não teve qualquer culpa do sucedido, mas Atenas, ferida pela derrota, procurava bodes expiatórios. Sócrates foi julgado por um júri formado por 501 cidadãos e condenado à morte por uma maioria de 60. É possível que poucos dos jurados esperassem que a sentença fosse cumprida. O réu tinha o privilégio legal de apelar para conseguir uma pena mais suave e requerer nova votação. Se o fizesse humildemente, lamentando-se e implorando, como era costume em tais casos, é indubitável que mais de 30 dos jurados teriam alterado seu voto, mas Sócrates obstinou-se em manter uma atitude exclusivamente racional. Uma das coisas em que acredito é no império da lei. Disse aos discípulos que acorreram à prisão, incitando-o à fuga. Um bom cidadão, tal como vos disse muitas vezes, é aquele que obedece às leis da cidade. As leis de Atenas condenaram-me à morte. Desse fato, logicamente, se infere que, como bom cidadão, devo morrer. Platão descreveu no diálogo Fédon a última noite de Sócrates. Tal como havia feito em tantas outras, também esta a passou discutindo filosofia com os seus jovens amigos. Existe outra vida depois da morte? Foi o tema da discussão daquela noite. Sócrates inclinava-se para uma resposta afirmativa. No entanto, escutou atentamente as opiniões contrárias, vindas de alguns dos seus discípulos. Embora soubesse que ia morrer dentro de algumas horas,
conservou a serenidade, discutindo com calma e lucidez as possibilidades de uma vida futura. Ao aproximar-se a hora final, os amigos reuniram-se à volta do querido mestre e prepararam-se com amargura para o ver beber a taça de veneno. Ele próprio o tinha mandado buscar antes de o sol se pôr por detrás das montanhas do ocidente. Quando o criado trouxe a taça, Sócrates disse-lhe num tom tranquilo e natural: tu, que conheces todos os pormenores deste ato, diz-me o que devo fazer. Bebe a cicuta e, em seguida, levanta-te e passeia um pouco pelo quarto, até sentires as pernas pesadas. Então deita-te e um torpor te invadirá até atingir o coração. Sócrates, deliberada e friamente, procedeu como lhe disseram, detendo-se apenas para repreender os seus amigos que soluçavam e choravam, como se ele não estivesse agindo da forma mais correta e sensata. O seu último pensamento foi para uma pequena dívida que havia esquecido. Afastou o pano que lhe tinha colocado sobre o rosto e disse: